assim o texto sagrado, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, todas as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém, queridos? Amados, eu quero apenas lembrar aos irmãos de que nessa porção, sobretudo aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele trata, primeiramente, como nós já falamos em mensagens anteriores, quais são as consequências que um cristão ele terá quando ele se propõe, por ignorância ou não, a viver a sua vida cristã baseado na lei. Ou baseado em lei, seja a lei de Moisés, seja qual for a outra lei. Isso está na primeira parte do capítulo 5, que já foi dito há bastante tempo. Então nós começamos a mostrar a segunda parte, que demonstra, então, qual é o caminho para a santificação. Entenda a santificação como sendo todo o processo de vida cristã pelo qual se passa com vistas a uma mudança de natureza. Santificação enquanto sendo uma ação divina no homem, no coração, na alma, na mente, de modo a mudar o seu coração, mudar as suas inclinações, dando a ele, na verdade, o caráter, imprimindo em tal pessoa o caráter de Cristo, forjando nesta pessoa forjando o caráter de Cristo, constituindo tal pessoa membro do corpo de Cristo, o novo homem, por fim. Bem, então, nessa segunda parte agora, falando acerca então deste caminho proposto, nós começamos então a enumerar alguns aspectos importantes para que você saiba exatamente como viver a vida cristã. Se não é por intermédio de lei, se não é por intermédio de regras, se não é por intermédio de um estatuto, então como seria? O apóstolo Paulo, então, vai dispor para nós aqui esse entendimento. Semana passada nós começamos a trazer a primeira questão, dizendo categoricamente, e se você não vencer esse primeiro ponto que foi colocado semana passada, dificilmente você vai avançar para a realidade dessa verdade. Qual é a questão que tem que ser superada? É que a vida cristã, de maneira absoluta, não pode ser vivida por usos e costumes. Ou seja, a Bíblia Sagrada, sobretudo as epístolas, Novo Testamento como um todo, os evangelhos e as epístolas, categoricamente declaram que vida cristã não tem nenhuma relação com usos, costumes, tradição, cultura, ética, ou a ética meramente humana, coloquemos assim, ou uma moral meramente humana. Eu digo isso porque o cristianismo, conforme ele foi estabelecido, sobretudo na sua segunda parte em diante, que foi a era dos protestantes, depois do movimento evangélico,
se estabeleceu uma vida cristã, até com o objetivo de diferenciá-la do mundo, estabeleceram uma vida cristã baseada em coisas. Ou seja, foi estabelecido que um cristão genuinamente regenerado, filho de Deus, ele não faz isso ou aquilo outro, ele não come isso ou aquilo outro, ele não veste isso ou aquilo outro, ele não bebe isso ou aquilo outro. Ou seja, foi feita uma cartilha do que fazer e do que não fazer, segundo o entendimento e segundo doutrinas de homens. Isso está claramente demonstrado em Colossenses capítulo 2, como na semana passada nós falamos aqui, quase todo o estudo só baseado em Colossenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo adverte, dizendo primeiramente que havia uma luta que ele travava a favor da igreja, dizendo então que era preciso que os irmãos tomassem o cuidado de não serem enganados com as filosofias, com as sutilezas daqueles que querem ser o árbitro do outro, ou ser o árbitro da igreja, aqueles que querem dirigir a igreja com o seu próprio governo, com a sua própria mão, dizendo ter tido visão de anjos, ou dizendo que tem uma piedade, tem uma vida piedosa, quando na verdade não passa de uma mera aparência de sabedoria, quando na verdade não passa de um mero procedimento exterior, fingido, hipócrita, que não tem, na verdade, nenhum poder real no coração que o capacite de fato a vencer o problema do pecado. Então, no texto de Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo deixa muito claro que nós não devemos andar segundo doutrinas de homens. Só para os irmãos se lembrarem, Colossenses capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, como se porventura ainda vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Olha o que ele está perguntando. Se você de fato morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, por que você está vivendo como se ainda estivesse no mundo? Ou seja, ele quer dizer que a vida cristã consiste em morte e ressurreição. É uma questão orgânica, é uma questão do coração, é uma questão do espírito, é uma questão da consciência, é uma questão do ser e não a questão do mero fazer. Porque, tratando-se do mero fazer, nós vamos encontrar toda sorte de asceticismo nas mais variadas religiões, e olha que são asceticismos muito mais ascetas que o do cristianismo. Então, categoricamente, nós temos que vencer essa falsa ideia de que vida cristã, de que vida piedosa, de que evangelho seja um mero código de conduta exterior. Bem, dito isso, nós temos então avançar para então em que de fato consiste uma vida cristã saudável, verdadeira e vitoriosa. Eu chamo a atenção dos irmãos para o capítulo 5, versículos 13, 14 e 15. Observe que o apóstolo Paulo diz assim, olha: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E aqui o apóstolo Paulo vai instaurar de maneira prática o conceito de carne e espírito. E eu acho que é aqui que é o ponto que vai nos levar a compreender a vida cristã. O apóstolo Paulo ele vai apresentar duas esferas, lembrando que são duas esferas espirituais. Conforme se diz aqui no versículo 16, olha: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então ele fala aqui de dois ambientes, de duas esferas espirituais. Não podemos entender que as coisas espirituais, ou o que o espírito, aquele diz aqui, seja meros procedimentos intelectuais ou físicos. Por exemplo, alguém diz assim: não, se eu jejuar, então estarei no espírito. E se esquece que o ato de jejuar é meramente um ato de se privar de um alimento material. E não necessariamente está vinculado ao espírito humano. Alguém pensa que se congregar, ele estará no espírito, porque congregando ele estará livre da carne. E se esquece que o ato de congregar, no sentido meramente de você sair de um lugar físico
e ir para um outro lugar físico, se reunir com pessoas, não necessariamente quer dizer que você está no espírito, ou seja, no ambiente espiritual. Ou seja, não podemos confundir absolutamente nem o espírito com as coisas a ele relacionados ou relacionadas, e nem podemos confundir a carne, achando que carne seja um tipo de roupa, ou que andar na carne seja um tipo de palavra que você diz, ou andar na carne seja um tipo de comida que você come, ou andar na carne seja um lugar onde você frequenta. Ou seja, cuidado, porque o inimigo, na sua sutileza, ele tem enganado o povo de Deus, para que este, pensando estar agradando a Deus, ou seja, pensando estar no Espírito, vive na carne. Desagrada a Deus, porque não compreendeu o que seja a carne e o Espírito. E aí os irmãos podem ter uma ideia tão fundamental nesse sentido, que olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 13, que nós fomos chamados à liberdade. Atenção, quando ele diz assim, olha, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Quando ele diz, fostes chamados à liberdade, ele faz referência a quê? Que liberdade é essa que ele faz referência, baseado no contexto de toda a epístola de Paulo aos Gálatas? Libertos da lei. Muito bem. A lei, que é o conteúdo, é o tema dessa epístola, né, que é o objeto de estudo, de observação, de atenção do apóstolo Paulo, ele diz que nós estamos libertos dessa lei que outrora tinha força de condenação, ou que outrora procurava nos condenar. Estamos livres da lei que nos acusava, que nos oprimia, que nos apontava, e sobretudo que estava enferma pela carne. Ou seja, o homem não dá conta de guardar a lei. Em nenhum momento o homem será capaz de si mesmo de cumprir os reclames da lei. Então, disso ele diz, vocês estão libertos. Mas logo alguém vai dizer assim, bem, se estamos livres da lei, aí vem o argumento, aí vem o sofisma. Então você quer dizer que se não tem lei, então nós podemos viver como nós queremos? Não é a pergunta que geralmente as pessoas fazem? Mas o apóstolo Paulo diz, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, o fato de sermos livres não quer dizer que vamos agora andar segundo a carne. Agora, o grande problema é nós discernirmos o que significa andar segundo a carne. Já que não é andar segundo as coisas contrárias aos usos e costumes, o que seria isso? Não usar da sua liberdade para dar ocasião à carne. E aí, enquanto todos, ou a maioria, vão pensando e buscando alguma coisa exterior para justificar o que seja a carne, o apóstolo Paulo diz, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes. O que ele quer dizer com sejam antes? Esse antes quer dizer o quê? Olha, observe só como o apóstolo Paulo coloca as duas ideias em oposição. Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Em outras palavras, vocês não devem andar segundo a carne, sim ou não? Antes, porém, aí então agora ele vai colocar o aspecto oposto de andar segundo a carne. Se ele diz, não andeis segundo a carne, em seguida ele diz, antes, pelo contrário. Ou seja, ao invés de andar na carne, o que devam fazer? Sede servos uns dos outros, olha o texto, sede servos antes, servos uns dos outros pelo amor. Lendo todo o texto para dar o sentido. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Os irmãos observam que o apóstolo vai colocar o andar segundo a carne em oposição a sermos servos uns dos outros pelo amor? Interessante que todos aqueles que estão falando sobre a carne, o fulano anda na carne, o fulano anda na carne, porque nós devemos vencer a carne, eles geralmente não dão essa ênfase que o apóstolo Paulo traz aqui. Tanto é que os irmãos vão perceber que quando ele introduz aqui a ideia de andar no Espírito e andar na carne, que é o versículo 16, ele diz assim, digo, porém. Esse porém, ele não está fazendo uma oposição do que disse anteriormente
com o que se dirá em seguida. Ou seja, o que ele vai dizer a partir do 16, que é acerca do espírito da carne, as obras da carne, o fruto do espírito, ele está dizendo em consequência do que ele começou a dizer no versículo 13 ao versículo 15. Ou seja, a proposição são os versículos 13 a 15. Ao passo que o 16 ao 26, na verdade, ele apontando um caminho para que você resolva o problema apresentado nos versículos 13 a 15. Vamos entender essa estrutura ou não? Às vezes nós não entendemos muito a Bíblia porque nós costumamos ler versículos, né? Vamos abrir a Bíblia no capítulo tal, versículo tal. Você lê só o versículo e ignora que esse versículo ou que essa porção, ela está conectada a outras porções. Então, esses conectivos de adversidade, de explicação, né, eles vão dando sentido ao assunto. Vão explicando as causas, os efeitos daquilo que se quer dizer. Então, nós temos que, primeiramente, compreender os versículos 13 a 15, que é a partir deles que nós vamos compreender, então, o sentido de andar no Espírito e o sentido de andar na carne. Então ele diz, olha, pessoal, nós não devemos, então, usar a nossa liberdade cristã, nossa liberdade em Cristo, para dar ocasião à carne. Em outras palavras, vocês não devem dar ocasião à carne, porque se vocês derem ocasião para a carne, vocês vão andar na carne, vão se corromper na carne. Então, pelo contrário, não deem ocasião à carne. O que devem fazer? Vocês devem ser servos uns dos outros em amor. Portanto, assim que eu falo da carne, ou quando o apóstolo Paulo apresenta o tema da carne, logo ele vincula ao serviço em amor. E vem a explicação, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Quando ele diz toda a lei se cumpre em um só preceito, parece até uma contradição do apóstolo Paulo. Por que parece uma contradição? Ora, porque até o capítulo 4, ele veio dizendo, até a metade do capítulo 5, ele veio dizendo que nós estamos libertos da lei, que não devemos andar pela lei, que a lei foi adicionada até que viesse o descendente. Ele vai relativizando a lei quanto à sua função dispensacional. Ele procura nos tirar do jugo da lei, da sombra da lei, da direção da lei, para nos colocar num outro ambiente, que é o ambiente do Espírito. Mas de repente ele diz, olha, vocês não devem andar na carne, devem ser servos dos outros, porque a lei se cumpre no seu preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não parece aqui uma contradição? Parece que ele traz algo que agora há pouco ele disse que não deveria ter. Mas observa, ele está aqui usando de um argumento, como Tiago fez na sua epístola, porque aqui ele diz para pessoas que têm no coração esse desejo de viver pela lei. São pessoas que defendem uma vida cristã baseada na lei. Como hoje, por exemplo, tem os adventistas do sétimo dia, que eles querem viver pela lei e pregam que o meio de o crente viver para Deus é por meio da lei. Tem outros também, várias outras igrejas que procuram estabelecer, se não a lei de Deus, ou a lei de Moisés, qualquer outra lei. Seja a lei da sua própria igreja, a lei do seu tempo, a lei da sua denominação, a lei do seu segmento, mas sempre estabelecendo lei. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês então, querendo guardar a lei, entendam isso em nome de Jesus, vocês querendo viver pela lei, sequer compreendem qual é a substância da lei, qual é a realidade da lei. Porque se vocês querem andar pela lei, isso até certo ponto é louvável. Porque a lei de Deus, ela expressa o quê? O caráter de Deus. A lei de Deus reflete o caráter de Deus. Porque a lei é santa, ela é justa, ela é boa, ela é espiritual. Todo o problema não está na lei, está no homem, que não consegue de si mesmo cumprir com todos os requisitos da lei. Então, querendo os homens guardar a lei, insistindo em guardar a lei, e se vocês procurarem qualquer cristão que seja, e falar para ele sobre a salvação pela graça, sobre o viver pelo Espírito, sobre o estar livre da lei, logo, logo ele vai começar a te questionar, mas como pode ser isso? Você tirar toda a lei, todo o regulamento, todos os paradigmas, como é que vai fazer para viver a vida cristã? Ou seja, a pessoa não consegue compreender e não quer aceitar. Só que tem um detalhe, querendo as pessoas a lei, elas não compreendem sequer qual é a essência da lei.
Ou seja, eles querem a lei, não conhecem a essência da lei e, descumprindo a lei, sabendo que são transgressores, insistem em viver por meio dela. Paulo diz assim, olha, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui o apóstolo usa um verbo cumprir. Toda a lei se cumpre. Ou seja, toda a lei, ela encontra a sua plenitude em um mandamento. Quando ele diz toda a lei, entenda, não é a lei de Moisés. Não é a lei dos 10 mandamentos. Quando ele diz a lei, ele está se fazendo uma referência indireta a todo o Antigo Testamento. Pastor, pelo que eu saiba, o Antigo Testamento tem 39 livros, dentre os quais você vai encontrar lá a lei de Deus em algum livro escrita. É porque a Bíblia, ou os próprios hebreus, ou a cultura hebraica, chama os escritos de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses 5 livros são chamados de a lei. E os demais livros, que são os dos profetas e os salmos, são todos eles desdobramentos da lei. Ou seja, não pense você que os profetas ou os salmos, eles falam qualquer coisa que não seja a aplicação da lei na vida prática do povo de Israel, do povo de Deus. Então, quando diz a lei, é uma referência a todo o sistema levítico, seja da lei moral, da lei cerimonial, como queiram chamar, de todo o Antigo Testamento. Ou seja, quando você olha para o Antigo Testamento, o que você encontra ali? Você vê, na verdade, todo um testemunho acerca daquele que havia de vir. Ou seja, eram livros que tratavam por meio de profecias, por meio de sombras, por meio de figuras, acerca do homem por excelência, do Salvador, do Redentor, do Messias, do Cristo que haveria de vir. Então toda a lei, todo o Antigo Testamento vai encontrar o seu apogeu, vai encontrar a sua plenitude na pessoa de Cristo. Então, se você pegar a sua Bíblia e dividi-la em 2 partes, Antigo Testamento e Novo Testamento, você tem toda a lei se cumprindo na pessoa de Jesus, que é todo o Novo Testamento. Por que Cristo é o cumprimento de todo o Novo Testamento? E Paulo diz que toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque Cristo é a corporificação do amor. Ou seja, você olha para Cristo e você vê que nele, em sua humanidade, não somente nos aspectos exteriores, mas sobretudo nos aspectos interiores do coração, da alma, da mente, ali há o cumprimento da lei. Imagine só Cristo lá na cruz, sendo cuspido, insultado, sendo repudiado, sendo humilhado, e ele então, com o coração completamente puro, poder dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, é um coração que se derrama em amor pelos pecadores, pelos transgressores, pelos ímpios, pelos homens, mesmo aqueles mais errados que sejam. Então, a lei toda se cumpre neste preceito. Ou seja, a suma de toda a revelação de Deus veterotestamentária, ou do Antigo Testamento, é o amor. Se você quiser compreender o Antigo Testamento, está aqui, olha, capítulo 5, versículo 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito. Toda lei. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o objetivo da Escritura. Este é o fim da Escritura, conduzir o homem à questão do amor. E, portanto, o amor está em oposição ao que aqui ele diz no versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Ou seja, o contrário de servir ao irmão, o contrário de servir ao outro em amor, é exatamente se morder uns aos outros. Quando você olha para a humanidade, seja em qual âmbito for, você pode olhar desde uma igreja evangélica, um meio social religioso.
Eu quero que você pense comigo neste momento. Vamos pensar. Vamos começar de uma microestrutura até uma grande estrutura. Quando você olha para os lares, porque o que se pode esperar de um lar, de uma casa, de uma família? É que haja ali uma vida de amor mútuo. Não é isso? Não se espera que o marido ame a esposa e se dê a ela voluntariamente, com altruísmo, com abnegação, que cuide, que zele, que proteja, que alimente, e que a mulher faça o mesmo reciprocamente, e que ambos se deem aos filhos, para que os filhos, então, nesse ambiente, possam aprender o amor, o perdão, a misericórdia, a bondade. Não se espera disso de um lar. Quando se fala de um lar, de uma família, o que se espera teoricamente falando? Teoricamente falando, é que ali haja tudo de bom: paz, amor, carinho, felicidade. Mas o que nós vemos na maioria dos lares? Na maioria dos lares. Eu não quero dizer com isso que todos os lares têm que ser desse jeito. Mas o natural, o comum, a regra geral é esta: é que nos lares haja muitas contendas. A começar pelo casal, e isso passa depois de pais para filhos e de irmãos para irmãos. Inimizade vai se estendendo para os parentes. Inveja. Ali as relações entre sogra, genro e nora, e sogro, e cunhado, e aquela turma toda, e vai virando aquele inferno, né? Não vai virando um inferno? Vocês conhecem esses infernos que eu estou falando? Já em família, já viram? Isso começando numa escala de lar, familiares. Agora, quando você vai para uma escola, onde você pensa, poxa, a escola é o ambiente onde as pessoas estão ali com o intuito de aprender, de serem educados, de serem formados, professores, diretores, o corpo docente, toda a diretoria e depois os alunos, tudo aquela coisa. Mas qual é o funcionamento real quando as pessoas entram em suas relações sociais? Aí você vai para os centros religiosos, entra numa igreja evangélica e fica lá um ano observando a vida das pessoas, como elas se relacionam umas com as outras. Qual é a lei que rege esse relacionamento? Será que a lei que rege o relacionamento das pessoas numa igreja é o amor, a bondade, a misericórdia, é o servir um ao outro? Ou é um devorando ao outro com busca de ter maior poder, maior prestígio, maior honra, melhor cargo, melhor voz, puxando o tapete, mentindo, com inimizade, inveja, porfia? Aí você vai imaginando uma cidade. A prefeitura foi boa. Você olha uma cidade, olha o estado, olha o país, olha o mundo. O que prevalece em todos esses ambientes? Os irmãos conseguem ver um serviço de uns aos outros pelo amor, ou as pessoas se mordendo e se devorando umas às outras? Os irmãos percebem que o evangelho ele é simples, porque o evangelho ele está buscando uma essência, ao passo que as pessoas religiosas elas estão com diversas preocupações, diversas. Eu quero aqui deixar claro qual é o meu posicionamento atualmente ou hoje acerca de muitas coisas, porque os irmãos sabem que todos nós estamos num processo de crescimento, em todos os níveis, espiritual, intelectual, de vários segmentos. De sorte que é certo que no passado, no nosso passado, nós já lutamos muito, brigamos, discutimos em prol de vencer uma guerra apologética. O que é uma guerra apologética? Quem tem a doutrina verdadeira, né? Quem está falando a verdade? Quem é que detém o poder da verdadeira interpretação do texto sagrado? E aí o que nós vemos? E o que nós vivemos? Vemos as pessoas discutindo as coisas. Ninguém está preocupado com o amor, efetivamente, com o serviço, efetivamente, com o coração, efetivamente. Há uma preocupação em torno de doutrinas. E olha que mesmo a mais pura doutrina
pode ser pregada com espírito de ódio, espírito de divisão, de rancor, de contenda. Você pode estar aqui defendendo algo verdadeiro, mas na posição de um verdadeiro demônio. De maneira que as pessoas discutem se devem ou não ter a prática do lava-pés, discutem ou não se deve ou não usar o véu, discutem se o batismo é por imersão ou aspersão, discutem se o pão da ceia tem fermento ou não tem fermento, eles discutem se a vinda de Cristo é antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação, depois da grande tribulação, discutem se o anticristo é Nero, se é Domiciano, se é o fulano, ou se não é nenhum desses. Aí discute depois se o jejum é 100% ou pode tomar água, né? O jejum pode comer fruta ou é jejum só de carboidrato? Gente, é uma loucura, porque são discussões tão loucas e tão banais que nada significam para Deus. Absolutamente nada. E aí, de repente, alguém fala uma palavra tão bonita, tão verdadeira, tão pura. Aí logo a pessoa fala, não, isso aí não posso nem olhar, porque isso é coisa do demônio. Afinal, olha só quem é que está dizendo tais palavras. Observe como as pessoas elas seguem dentro de um esquema religioso, de uma tradição, de um costume. As pessoas não estão preocupadas em saber da essência da coisa. Qual é a essência disso? A essência pouco nos importa. O que nos importa é se é o certo ou se é o errado. Lógico. A Escritura tem o seu aspecto apologético. Tem. É verdade que há muitas correções acerca de desvios da verdade que estão na Escritura e devem ser feitos. A questão é que mesmo quando você faz a correção, você precisa corrigir, mas com vistas a chegar à essência da verdade. Toda lei se cumpre em um só preceito. Poxa vida. Quando é que nós vamos entender isso? Será que nós teremos que estar um dia no leito de enfermidade, sendo comido pelo câncer, para que você perceba que o seu orgulho de nada valeu, para então começar a entender que toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, se resume no amor? Pastor, toda não. A lei se cumpre. É porque a lei apontava para uma realidade vindoura. Ela se cumpre na pessoa de Cristo, que vive, expressa e manifesta e corporifica Deus, que é amor. Toda a Escritura, você pode pegar toda ela, são 66 livros. Toda ela se resume no amor. Toda ela. Lógico que esse amor não é qualquer amor, no sentido de que muitos pensam, não, temos que amar, é verdade, temos que amar. A grande verdade é essa, o amor é a mensagem central do universo, todas as coisas, porque Deus é amor. O problema é que as pessoas às vezes querem alcançar esse amor por meio da sua própria habilidade. E já está demonstrado que o homem não consegue, não pode. É por isso que o elemento central que nos conduz a essa vida de amor é o próprio Cristo, como a manifestação desse amor, e o seu Espírito que nos é dado, que é o Espírito de Deus. E aqui neste ponto nós queremos colocar aqui, lado a lado, esses dois aspectos da experiência real de uma pessoa. O ambiente da carne, o ambiente do Espírito. O apóstolo colocou o amor de um lado, e no versículo 15 ele colocou o morder uns aos outros. Eu posso tirar esse morder uns aos outros e colocar numa palavra, ou que tudo isso tem origem num espírito, num sentimento? Todas as coisas boas procedem de onde? De onde procede a bondade, a misericórdia, a justiça, a fidelidade, a mansidão? Não é do amor? O amor não é fonte e origem de todas as coisas boas? E o que é a origem de todas as coisas ruins? O ódio. O ódio. O ódio que foi manifestado no coração de Lúcifer. Os irmãos lembram
lá de Ezequiel, capítulo 28. Vamos abrir lá. E aqui eu quero trazer outra advertência. Interessante como que nós somos, né? Nós fomos ensinados assim, né? Nós não temos muita culpa, não. Temos um pouco de culpa porque nós somos negligentes quanto ao dever de estudar, de buscar, de ouvir. E nos preservamos muito, né? Mas veja que se discute muito também acerca de Satanás, né? Satanás era um anjo, se não era um anjo. Alguns dizem que o diabo já foi criado o diabo. Outros dizem que o diabo não existe. Outros dizem que ele existe tanto que eles vivem em função do diabo. A vida toda é em função do diabo. Ah, foi o diabo, isso é o diabo furioso. Não, isso é o capeta. Tudo é o demônio. Aí são tantas discussões, mas nenhuma dessas pessoas param para pensar um pouco acerca do significado de tudo isso. Quando se fala de Satanás, por exemplo, às vezes nós estamos andando de mão dadas com ele, dizendo que ele não existe. Ou achando que ele existe, nós somos ele próprio. É uma coisa que deve ser refletida. Olha que interessante aqui, ó. Capítulo 28, versículo 13 em diante. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Dá uma pausa e olhem para mim. Aqui a Escritura está demonstrando o princípio do mal, a origem do mal. Perfeito eras nos teus caminhos, até o dia... Não, melhor, isso mesmo. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então esse até que se achou iniquidade, esse início da iniquidade é o ponto de partida do pecado, da queda, do egoísmo, do mal, de todas as coisas. Agora veja, versículo 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de quê? De violência e pecaste. 3 coisas eu quero que os irmãos considerem aqui. Primeiro, multiplicação do comércio. Segundo, encher o coração de violência. Terceiro, o pecado consumado. E pecaste é a consumação do pecado. Quem é o maior pecador de todo o universo? Quem é? O maior de todos os pecadores. De todos os caídos, de todos os que caíram, quem é o maior? Só pode ser Satanás. Ele é o pai, ele é o começo. Então você tem que olhar para ele. Do modo como você, quando quer entender a salvação pela fé, tem que olhar para Abraão. Então você olha para o diabo como sendo ele o pai da mentira. Ele é o pai do pecado. Ele é o berço do mal. Você quer compreender o mal, tem que olhar para ele. Porque somente olhando para ele você vai compreender exatamente que mal é este que há no seu coração. Então quando diz na multiplicação do teu comércio, por ocasião da queda de Lúcifer, o seu coração foi se enchendo de um desejo de ser semelhante a Deus, ser semelhante ao Altíssimo. E aí nessa busca de querer ser, de se fazer, ele começou um comércio. E a Escritura vai usar aqui o termo comércio, num sentido muito parecido com o que nós conhecemos hoje. O que é um comércio? Você tem um produto para vender, então você tem que fazer uma propaganda do seu produto, não tem? Você tem que valorizar o seu produto, você tem que falar bem do seu produto, apresentar as qualidades do seu produto. E diante de um outro produto que concorre com o seu, você eventualmente vai ter que falar contra aquele outro produto, dizendo, olha, o meu é melhor do que aquele, o meu tem mais tempo de garantia, o meu é original, o meu foi feito de uma matéria-prima melhor, e assim vai fazendo o seu comércio. Comércio é isso, é você vender algo. E esse vender algo vai exigir uma habilidade de convencimento para que o outro acredite no seu produto e compre o seu produto. Não é isso?
Satanás, então, começou a fazer isso. Ele começou a se promover a si mesmo e destruindo a imagem de Deus. Ora, para que a terça parte dos anjos ficassem a favor de Lúcifer e do lado de Lúcifer, eles foram então convencidos de que Lúcifer estava certo, de que Lúcifer, de fato, ele estava falando a verdade, que Deus era mentiroso, que Deus não era aquilo que parecia ser, o que dizia ser. De maneira, então, que todos esses aqui foram ganhos por um álibi, pela conversa de Lúcifer. Isso foi o comércio. O comércio foi quando Lúcifer vendeu a si mesmo como sendo uma proposta de uma grande reforma no universo. Uma grande reforma. Vocês acham que está certo essa maneira como o universo está estruturado? Olha só, esse aí que se diz Deus, né? Até que ele é Deus, tudo bem que ele seja Deus, afinal ele criou todas as coisas. Mas pensa aqui comigo, a justiça não deve dividir todas as coisas de modo comum? Ou então não é justiça? Aí ele começa com um tanto de artifícios para convencer aqueles seres de que era necessário fazer uma grande reforma no universo. Esse foi o comércio. Mas fazendo isso, ele, diz a Bíblia, ele foi enchendo o seu coração de violência. Não era meramente uma questão de justiça ou de posição. Era uma questão de ódio contra o Criador. De modo que se ele pudesse, se o diabo pudesse, se ele pudesse, ele mataria Deus. Se ele pudesse, ele destruiria Deus. O problema é que ele não pode fazer nada disso. Mas se ele pudesse, ele faria. Tanto é que ele aguardou o grande momento em que Deus se fez carne, em que Deus se fez homem. Mal o menino havia nascido e começou a perseguição do maligno contra ele por meio de Herodes, querendo matar o menino. Lembram disso? Os irmãos pensam que Herodes estava ali simplesmente como um homem querendo matar uma criança. Não, ali era toda uma ação do império das trevas, movendo homens para aquele fim. De sorte que Cristo, então, no seu ministério, ele foi perseguido pelos próprios religiosos, que estavam imbuídos do mesmo sentimento de Satanás, estava imbuído de ódio, estava imbuído dos intentos do maligno para matar a Cristo. Várias vezes no Evangelho você vai encontrar eles querendo matar a Jesus. E a Bíblia diz, mas ainda não era chegada a sua hora. Tentaram uma certa vez precipitá-lo lá em cima de um monte, né? Tentaram matar várias vezes, mas nunca Deus permitiu. Havia o momento certo. Quando chegou o momento, então, da morte de Cristo, aí vocês devem ler o Evangelho de 8, capítulo 8 do Evangelho de João, em que João claramente demonstra o que foi a morte de Cristo. O próprio Jesus falou categoricamente que o fato de os homens quererem matá-lo era o desejo de satisfazerem os desejos do diabo. Ora, qual o desejo do diabo? Se os homens queriam matá-lo, Jesus falou assim, vocês querem me matar porque vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai, que é o diabo. Ora, se eles queriam matar a Cristo, e isso era satisfazer o desejo do diabo, qual era o desejo do diabo? Matar a Cristo. De modo que ele disse, se vocês de fato fossem filhos de Deus, vocês não iriam querer me matar. Pelo contrário, vocês me amariam. E aí fica muito claro o ódio do coração de Lúcifer, que seria derramado e manifestado por toda a violência derramada sobre o Filho de Deus, por ocasião da redenção, isso em oposição ao amor do Pai, que elegeu o Filho, que nunca deixou o Filho, que esteve ao lado do Filho, juntamente com o Filho, reconciliando consigo o mundo, uma expressão de amor. Quando então o apóstolo Paulo coloca, vamos voltar lá para Gálatas, ele coloca claramente aqui, o não andar segundo a carne, mas o servir em amor, ele vai colocar o amor e vai colocar aqui então o morder e o devorar uns aos outros como uma manifestação de violência que é gerada a partir do ódio. Então a história de Deus com a sua criação é uma história de ódio e de amor. O ódio da parte dos seres caídos,
que se rebelaram contra Deus e que se opõem a Deus. E isso vem se arrastando ao longo de toda a história. De maneira que esses dois, vamos colocar nesses termos, esses dois sentimentos, dois espíritos, eles são claramente demonstrados na Escritura. Querem ver algo? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha a clareza da Escritura. Há o Espírito do mundo e há o Espírito de Deus. Não é? Ora, o que é o Espírito do mundo e o que é o Espírito de Deus? O Espírito do mundo é o espírito que traduz o sentimento perverso do seu chefe, do seu líder, da sua potestade, que é o príncipe da potestade do ar, é aquele que atua nos filhos da desobediência. Então, esse é o espírito do mundo, em oposição ao espírito de Deus, que vai trazer Deus para o homem. A palavra espírito na Bíblia, pneuma no grego, ruá em hebraico, traduz a vida de algo. Então, o Espírito de Deus traz a vida de Deus, traz Deus em essência, ao passo que o Espírito do mundo, o Espírito de Lúcifer, traz para o homem tudo aquilo que ele é em sua natureza. Então, isso está claramente manifestado na experiência dos homens. Não importa qual o nome que se dê a isso. Você pode até discutir que o nome do diabo não é diabo, é outro nome. Vai no hebraico, no aramaico, no grego, vai lá. Aí vai dar outro nome, não tem problema nenhum. Mas no final, a suma, a essência é uma só. Assim como se discute o nome de Deus. Uns falam, não, Deus não é nome, tem que ser Jeová. Mas Jeová também não é o nome, tem que ser Yahvé. Outros falam, não, nem Deus, nem Jeová, nem Yahvé, é Alá. Então, todos estão em busca do verdadeiro, mas deixam de lado o verdadeiro para ficarem envolvidos com as discussões que são meramente humanas e deixam de perceber a essência. Portanto, amor e ódio. O espírito do mundo, o espírito de Deus, a carne e o espírito. São esses os paradigmas que o apóstolo Paulo apresenta aqui em 1 Coríntios, ou melhor, em Gálatas, capítulo 5. O amor e o ódio. O espírito de Deus e o espírito do mundo, o espírito humano e a carne. Então ele vai vincular a carne a esses nossos relacionamentos, dizendo que se porventura nós dermos ocasião à carne, vamos viver a morder uns aos outros. Versículo 16 de Gálatas 5 diz assim, digo, porém, ou seja, eu quero dizer que o contrário de vivermos mordendo uns aos outros, nós devemos andar no Espírito, e deste modo jamais satisfareis a concupiscência da carne. Pronto. São duas esferas em que haverá desejos diferentes. Ou você vai satisfazer as concupiscências da carne, que é a lei do reino das trevas, que é a lei do pecado, são as concupiscências, ou você então vai andar segundo o Espírito de Deus. E aqui começa um grande detalhe, porque isso foi mistificado de uma maneira tão grande, que o Espírito, andar no Espírito, se tornou quase que um desafio, né? Andar no Espírito, o que é andar no Espírito? Aí cada um tem uma maneira, tem uma regra, tem uma como eu posso colocar? Tem um método, né? Tem uma receita. Pastor, eu quero andar no Espírito. Eu li aqui que andar no Espírito traz o fruto, que é amor, alegria, paz. É o que eu mais quero. Então, se a saída para ter tudo isso e se livrar da prostituição, inveja, lascívia, idolatria, feitiçaria, é andar no Espírito, então eu quero andar no Espírito. Ensine-me a andar no Espírito. E agora? Como andar no Espírito? Se a saída é andar no Espírito, eu quero andar no Espírito. Como é que nós vamos fazer agora para andar no Espírito? Aí o movimento pentecostal, que é esse movimento mais místico, ele criou a história da consagração.
O que é a história da consagração? Não, você tem que se consagrar. Então você vai ter que... você não pode ver televisão. Você vai ver televisão, você vai ficar na carne. Então você tem que se livrar da televisão. Já ouviram isso? Que se você assistir televisão, você vai ficar na carne. É lógico, você está lá assistindo televisão, pode ser um desenho animado. Aí vão dizer, o Pica-Pau. Pensa numa pessoa malvada, é o Pica-Pau. Aí, o Chaves, pensa na Dona Florinda, que ela maltrata o seu Madruga. Então não pode assistir. Se você estiver assistindo, que seja até mesmo alguma coisa evangélica, no meio tem a propaganda, aí vem a propaganda da cerveja ou da sandália havaiana, aí tem que envolver as mulheres andando, senão não tem a propaganda. Você vai ficar na carne. Não é assim que dizem? Então faz o seguinte, tira a televisão, tem que se consagrar, se santificar. Então você não tem mais televisão, então você não pode ouvir músicas do mundo. Se consagrar é deixar tudo isso. Você deixa. E agora? Agora você tem que usar roupas que cubram o seu corpo de maneira a não ser tentado e nem tentar ninguém. Você veste a burca sua, tal, não vai usar batom, nem brinco. E agora? Agora você não deve frequentar nenhum lugar onde porventura tem a bebida alcoólica, tem uma música ao vivo, ou tem um jogo, qualquer coisa. Você tem que fugir do mundo, sair do mundo. Tem que se santificar. E agora? Agora você vai para a igreja, vai para a reunião, para o culto de oração, vai para o culto de doutrina, para o culto de domingo, para o culto do sábado, para o culto da tarde, para o ciclo de oração, e quando tiver tudo isso feito, vai para o monte orar. Homem de oração, 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 uma consagração. Com isso você estará andando no Espírito. Bem, eu presumo que se isso for verdadeiro, essas pessoas estão cheias de amor, de alegria, de paz. São pessoas longânimas, benignas, bondosas, fiéis, mansas, cheias de domínio próprio. Alguém conhece o movimento pentecostal? Aqui? Conhecem? Conhecem? Já viveram pessoas assim? Que fazem tudo isso, que se consagram, que não vê, que não veste, que não olha, que ora, que vai para um monte, jejuma. Já viram? Tem todas essas características aqui? Não tem. Eu posso falar que não tem, eu posso. Vocês também podem, certamente. Eu falo isso porque eu nasci e cresci vendo isso acontecer. E se alguém estiver me assistindo agora ou posteriormente e quiser fazer o desafio, eu vou congregar na sua igreja uma semana com vocês para ver a expressão do amor, da alegria, da bondade, da fidelidade, da mansidão, da fidelidade, das coisas boas do Espírito Santo que eu quero ver. Como resultado de se abster dessas coisas. Certamente não. Mas teve um outro povo aí que foi mais profundo, né? Falou, não. Tem um texto na Bíblia que diz que ninguém diz Senhor Jesus se não estiver no Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Ou versículo 2. Portanto, basta você dizer, ó Senhor Jesus, e você está no Espírito. Aí está lá, ó Senhor Jesus. Estou no Espírito, hein, pessoal? Estou no Espírito, ó Senhor Jesus. Irmãos, e o pior? Lógico, a experiência individual não serve para nada para nós, no sentido de que nós não temos nada a ver com isso. Mas elas explicam algumas coisas. Eu estive um tempo nessa igreja do Ó Senhor Jesus. Na verdade, ela foi muito boa no sentido de me ajudar bastante no meu crescimento espiritual. Inclusive, descobri que Ó Senhor Jesus, essa expressão, não quer dizer nada. No sentido, não resolve nada. Né? O mero falar, ó Senhor Jesus, não resolve nada. Você pode falar, ó Senhor Jesus, e nada vai mudar na sua vida. Lógico, porque o invocar o nome de Jesus é diferente de você pronunciar, ó Senhor Jesus. A pronúncia não é invocar. Você pode pronunciar o dia inteiro, ó Senhor Jesus, sem nunca invocar o nome de Jesus. Porque o invocar, ele pressupõe uma contrição de coração, de clamor, de quem invoca a Deus para vir em seu socorro, de fato e de verdade. Quando vira um jargão, você pode falar em língua, você pode dar glória a Deus, você pode falar aleluia, que não serve para nada. Isso ofende até mesmo os ouvidos de Deus, quando você faz isso como um mero jargão, como uma mera prática. Eu me recordo que, em ocasiões lá, pelo menos onde eu tive, né, eu posso me falar da minha experiência.
Era uma congregação muito problemática, no sentido de que os relacionamentos, no geral, assim, superficialmente, parecia o céu. Aquela alegria, cantava, pulava, falava, e compartilhava, lindo. Mas quando você conhece as pessoas, conhece as famílias, conhece os relacionamentos, você vai descobrindo que tem muitos problemas, pelo menos onde eu estava, tá, queridos? De relacionamentos. Tinha lá um irmão que ele não congregava, mas era um irmão estimado na igreja, mas não congregava. Aí nós fomos visitá-lo numa certa ocasião, aí ele foi dizer por que ele não congregava. Aí ele foi contar os seus dissabores, as suas mágoas, que brigou com o irmão fulano. E ele falava assim, aí ele contava os problemas de relacionamento com o irmão fulano, e dizia, ó Senhor Jesus. E contando suas mágoas, seus traumas, ó Senhor Jesus. Na verdade, aquilo era um desabafo. É porque o ímpio, o incrédulo, como não sei como é que chama, ele fala um palavrão, ele xinga o outro. E tem várias maneiras de você xingar. Você pode xingar com a palavra de baixo calão, ou pode xingar também com a palavra de baixo calão, gospel. Né? Aquele abençoado me paga. Aquele abençoado, sabe o que significa? Aquele... Só mudou o signo aqui, linguístico. Mas a ideia não é de abençoar. Porque a palavra vem carregada de mágoa, vem carregada de ira, e isso é que conta. Deus não está preocupado com o signo linguístico que você pronuncia. Até porque palavrão é uma questão de convenção linguística. Aquilo que o seu povo decidiu inconscientemente que é uma palavra feia, vira palavrão. Aí você vai num outro povo, em outro lugar, e convencionalmente eles usam a palavra normalmente. Normal para eles. Eles falam e nem lembram qual é a relação que existe com qualquer coisa. Aí você fica assim, mas como é que a pessoa fala essa palavra? Não é possível. Você fica assustado. Onde você vai, você ouve aquela palavra, vai agredindo nos seus ouvidos. É uma questão de convenção. Aqui foi convencionalizado que é uma palavra, é uma interjeição. Aqui não, aqui é um palavrão. Tanto é que existem palavrões que são maneiras de você fingir que não falou, mas falou. E está convencionalizado como uma coisa boa e você ouve nos púlpitos. Você fala assim, irmãos, poxa vida. Poxa vida, se você for buscando as origens, o poxa é uma maneira, você não pode falar essa palavra, então eu falo essa aqui, ó. Aí você vai descendo a mesma palavra, modificando uma coisinha, mas você tem que falar aquela palavra. É uma coisa muito forte, de modo que dar-se um jeito de falá-la sem ter dito, sem tê-la dito. Os irmãos entenderam? Bem, mas eu estou dizendo que Deus, Ele olha para o coração, Ele olha para a alma, Ele olha para a intenção. Por isso que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, dizendo que todos nós vamos comparecer diante daquele que vai sondar, daquele que sonda o nosso interior. Aquele que não olha e te julga naquilo que se vê ou que se ouve, mas aquele que divide corpo, ou melhor, alma e espírito, juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Eu sei que essa mensagem de hoje, como todas as nossas mensagens desse ministério, não agrada muito, porque parece quebrar alguns paradigmas, vai rompendo. Mas, para aqueles sinceros, isso é uma maneira de libertação. Você saber que você não é julgado pela mera aparência, mas, por outro lado, também traz um certo peso, porque você sabe que mesmo você com aquele ar de santidade, eu já vi tantas pessoas supostamente bondosas, te dando um dinheirinho, mas olhando para você assim, como que dissesse, pega aqui que depois você me paga. Tem gente que às vezes faz o bem só para jogar na cara. Sabia disso? Tem vez uma pessoa faz um mal para outra. Faz um mal, alguma coisa, passa o tempo, essa pessoa que fez o mal está precisada, aí a outra que sofreu o mal
vai lá socorrer, mas só para olhar no olho dela, só para fazê-la lembrar, para dizer assim, tá vendo? Eu não sou como você, porque você é má, você é uma pessoa perversa. É só para poder lançar no rosto a foto da pessoa. E Deus vê que esse ato de bondade é hipocrisia, é maldade. E não haverá galardão nem salvação por isso. Pelo contrário, haverá juízo. Então, a verdade é que quando nós então falamos a questão de andar no Espírito, qual é a receita? Qual é o caminho? Se não é por meio de se livrar das coisas exteriores, se não é por meio de você pronunciar meramente o nome Jesus, até porque, não sei se vocês sabem, o nome de Barrabás era Jesus Barrabás. Né? Já sabiam disso? O nome de Barrabás era Jesus Barrabás. Por coincidência, havia 2 Jesus ali na hora do Calvário. Ou melhor, na hora do pretório que estava sendo julgado. Jesus de um lado e o outro Jesus do outro lado. Este Barrabás, o outro de Nazaré. Mas ambos Jesus. E havia outros mesmo também chamados Jesus. Como hoje também há muitos chamados Jesus. Inclusive nós tivemos aqui um encontro de casal, ou melhor, a última vez de encontro de casal aqui na nossa igreja, teve um casal que se chamava Jeová e Jesus. Jeová e Jesus. Estava o casal aqui. Quando eu cheguei, eu olhei e falei, mas Jeová e Jesus? Sejam bem-vindos no nosso mês, eles são muito bem-vindos. O que nós mais queremos aqui na igreja é Jesus e Jeová. Né? Então, os irmãos, vejam que o fato de você falar assim, oh, Jesus, chamando quem, afinal de contas? Tanto Jesus. Porque o Filho de Deus, o Cristo de Deus, não é um signo linguístico, você invocar, oh, Senhor Jesus, está resolvido. Na verdade, aquele que clama, chama pelo Espírito de Deus para controlar o seu ser. De todo modo, a pergunta é, como então fazer para andar no Espírito? Que Espírito é este? Né? Aí vem uma explicação teológica. Não, todo ser humano, começa o estudo bíblico, né? Bem, conforme Zacarias capítulo 12, versículo 1, está dito, fala aquele que criou os céus, que formou a terra e que criou o espírito do homem dentro dele. Portanto, Deus criou o espírito do homem. Todo homem tem um espírito humano. Primeiro texto. Bom, hein? Bem, para entender bem isso, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Depois criou Deus lá o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse sopro gerou o espírito humano. Sim, isso é bom do ponto de vista da compreensão do propósito de Deus, da economia de Deus. Entretanto, quando chega aqui a andar no Espírito, fala assim, e agora? Eu sei que eu tenho um espírito humano, está aqui dentro. Que o Espírito de Deus veio habitar meu espírito, está aqui dentro. Agora eu quero andar nesse espírito, como é que eu faço? Como é que eu faço? Não fica muito vago? Não, sejam honestos. Fica muito vago, fica assim muito de sorte. A pessoa fala, não, hoje eu vou andar no Espírito. Acorda cedo, aí já ora, se eu andar no Espírito hoje, eu vou andar no Espírito. Aí fica ali se policiando sempre, né? Policiando, lembrando, aí ora, Senhor, eu tenho que andar no Espírito. Assim, buscando. De repente, como ele é um ser humano, como todos os outros, como ela se vê vagando, lá distante, longe. Aí, tem que voltar para o Espírito, tem que voltar para o Espírito. A pessoa não consegue viver 24 horas travado aqui, pensando Espírito, 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 Espírito. Tem que haver uma maneira. Porque se é a saída que a Escritura nos dá, como é que eu posso fazer isso? Lembrando que há uma luta entre a carne e o Espírito, entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre o Espírito do mundo e o Espírito de Deus, entre o amor e o ódio. Não há um terceiro. É sempre esses dois paradigmas contrários. Então, para tanto, eu quero ler com os irmãos aqui alguns textos. Romanos capítulo 12. E se alguém, porventura, discordar desta mensagem, talvez não aqui no nosso meio, mas essa mensagem vai chegar em todo o mundo, né? Porque está na internet, está no mundo. Se alguém discordar e quiser me chamar de qualquer coisa, eu faço um desafio, que você prove a sua fé. Porque se alguém me disser aqui, que está cheio do Espírito Santo de Deus, a ponto de tremer e cair, eu vou fazer o desafio. Está cheio de Deus? Está. Deus está aí? Está. Profetizando, eis meu servo que eu falo contigo? Tá. Então vamos conversar.
acerca de Deus? Porque se Deus fala na tua boca, eu tenho oportunidade de falar-lhe face a face. Olha que coisa boa. Ele está aí na tua boca, eu estou aqui. Eu tenho perguntas para fazer para Deus. É igual o outro, está cheio de demônio, tá, vai. Não, para um pouquinho, demônio. Eu sei que você não é doido desse jeito. Para, vamos conversar. Você é o demônio? Sou. Vamos conversar. Tem muita coisa que eu tenho para te perguntar. Rapidinho o demônio fala, não, eu vou ali e já volto. Rapidinho o endemoniado não está mais, o cheio do Espírito Santo não está mais. Eu quero saber do fruto, do resultado. Se andar no Espírito é isso, então prove-me. Prove-me. Porque chega de nós termos uma teologia ali toda supostamente ortodoxa. Não que eu não estou falando contra a ortodoxia, mas você está lutando por um arcabouço doutrinário correto, mas que não funciona. Não funciona. Fala igual a Vaninha, né? Não funciona. Eu quero ver se tem resultado. Se é assim, onde está o resultado? Bem, então se alguém discordar, pode vir que eu vou pedir a prova, tá? Vamos lá? Romanos capítulo 12, versículo 2. Basta o versículo 2 por enquanto. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os irmãos conseguem ver quantas verdades aqui nesse versículo? Em quantas partes você dividiria esta porção? Em 3 partes, ok? 3 partes. A primeira diz, não vos conformeis a esse século. Ou seja, não é que você não deve estar conformado. Não fala assim, pastor, eu estou inconformado com esse mundo. Não aguento mais ver, isso dá uma insatisfação tão grande. Não, não é esse conformar-se aqui. Conformar aqui é não vos moldeis. Que o seu coração não seja moldado segundo esse século. Nós estamos falando de molde mesmo. Eu quero dizer para os irmãos que nós somos aquilo em que nós nos permitimos ou não, consciente ou inconscientemente, nós somos feitos. O ser humano, ele é feito. Ele é feito. Ele é feito não somente no aspecto do físico do corpo, que ele é gerado, formado no ventre, como também a nossa psique, ela é formada. Ela é formada. Um exemplo prático disso é que você fala assim, engraçado, é tão difícil falar chinês, mas as criancinhas na China lá, desde 2 aninhos, 3 anos, já falam chinês. Mas por quê? Ela está inserida dentro de um ambiente em que a língua na qual ela está inserida lhe é natural. Para mim, não. Para mim é algo absurdo. Para mim, o inglês, ou seja qual for a língua, é muito complicado. Já a minha língua não é tão difícil assim, a razão que ela está interiorizada, ela me formou. Língua está vinculada à cultura, está vinculado a conceitos, a preconceitos. A língua ela está vinculada a gostos, a costumes. Tudo é questão de cultura, um conjunto de coisas que vai formando o indivíduo. Desde a infância, no lar, na igreja, na escola, vai sendo formado, vai sendo gerado, e a pessoa vai sendo aquilo que ela é. De maneira que a coisa mais difícil que tem é você desconstruir uma pessoa para reconstruí-la novamente. A grande verdade é que nós somos filhos de Adão, naturalmente falando. Nós nascemos de Adão e nascemos no mundo. Um mundo de maldade, de perversidade. Então, o homem já nasce sendo formado. Já no ventre, a sua psique vai sendo formada com maldade, com vingança, com tudo. Ele vai entrando neste mundo de modo que ele já é um pecador logo ao nascer. Porque nós sabemos, e nós explicamos assim, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Falamos do pecado hereditário, do pecado original, que passou para todos. Não é isso, professor Josué? Professor Fernando, não tem esse pecado que passa? Mas eu pergunto assim,
Que pecado é esse que passa do pai para o filho? Como é que nós iríamos explicar isso? Não, é espiritual, pastor, é uma coisa espiritual. Por quê? Porque quando a pessoa tem uma doença, digamos assim, e ela gera um filho, digamos que o vírus daquela doença passa para o filho pelo cordão umbilical, pelo sangue. Aí é explicado que há um elemento nocivo dentro daquela criança, por isso agora ela herdou a doença da sua mãe. Vocês entenderam? Agora, o pecado também é assim. O pecado, todos que nascem de Adão herdam o seu pecado. São organicamente pecadores. Agora, como é essa doença do pecado? Onde ela se instaura? O fato é que seus efeitos são inegáveis. Ninguém pode negar o efeito do pecado, porque todos pecaram, nós estamos vendo que a humanidade ela caminha para o lado da maldade sempre. É a inclinação normal. Agora, o mundo, portanto, ele tem esse espírito. É uma regra geral. O homem, ele vai sendo construído velho homem. Construído? Como assim? Tudo na vida é construído. Por exemplo, nasceu uma criancinha. Para os irmãos entenderem bem. Nasceu uma criancinha. Ela tem olhos sadios, normais. Perfeito? Só que os olhos dessa criança, eles conseguem perceber, notar, observar, analisar como os olhos de um adulto? Não. Eu não posso dizer com isso que os olhos delas são imperfeitos. Não. É porque é uma questão de que esses olhos, eles vão progredindo, avançando. O que no início era vulto, depois consegue ver os contornos, depois percebem as cores, depois já começa a fitar um objeto, perceber um objeto em detrimento a outros, depois consegue ver a sua própria mão, de modo que com o tempo ela vai observando e vai tendo uma percepção, um olhar mais apurado, mais preciso. Não é isso ou não? Do mesmo modo, é o velho homem. Você não pode pegar uma criança de 5 anos de idade, em quem você já vê maldade, ou não vê? Não manifesta maldade? Você pode dizer que aquele velhinho, hominho que está ali, é tanto quanto, na prática, um velho de 60 anos de idade? Malandro, esperto. Hã? Pode dizer? Sim, mas é o mesmo velho homem, é a mesma natureza, que vai se desenvolvendo dentro do ser humano. Há um texto na Bíblia muito interessante que fala algo semelhante a isso, que está lá em João capítulo 8. Quando os fariseus e escribas e aquela multidão que tinha pedras nas mãos para atacar sobre aquela mulher pega no flagrante ato de adultério, Jesus falou para ela assim: olha, quem de vós, dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Por que essa ordem? Porque os mais velhos saíram primeiro. Ora, porque foram os que mais foram arguidos na consciência, em razão não somente do volume de pecados, do pecado no seu aspecto quantitativo, mas sobretudo no aspecto qualitativo. Porque a maldade de uma criança, ela é uma maldade instintiva. Agora, a maldade de uma pessoa já vivida, eu falei 60 anos, que é uma idade já madura. Quem atinge 60 anos atingiu uma maturidade boa, né? Viveu tudo que tinha que viver, então já está bastante ali claro. Aqui não, se houver maldade aqui, é maquinado, é pensado, é articulado, é refletido. É uma maldade serena. Porque até o indivíduo de 30, 40 anos, ele ainda é um pouco, tem a maldade afoita, né? Ele não sabe pensar e bolar bem. Agora, a pessoa madura, ela faz a coisa certa. Ou melhor, ele faz o errado certo. O errado é bem certo, é bem pensado, é bem calculado, é bem planejado. Então, há uma formação. Então, o mundo, que é uma atmosfera espiritual, vai gerando uma consciência de velho homem, uma consciência do mal, um espírito maligno nos homens. É uma lei que já opera organicamente na mente dos homens, nessa formação. De maneira que a coisa mais improvável para nós e mais impossível
é você ler os evangelhos e Jesus fala assim, olha, quando alguém te ferir na face direita, volta ali à esquerda. A gente fica sorrindo disso, acha engraçado. Pastor, mas é onde? Aqui? É no céu? Em qual planeta, afinal? Que isso aí não existe. Você vê, eventualmente, dois pastores de renome se mordendo uns aos outros na televisão. Ou nas internets da vida. Não tem essas pessoas? Mas é pastor fulano. Ah, mas o que tem? Isso é uma coisa muito complicada. O mais santo, quando ele se revolta, ele mata meio mundo de gente. Por quê? Ora, porque talvez ele está tentando se livrar de um mal com as ferramentas erradas. Então, Paulo diz, em primeiro lugar, não vos conformeis a esse século. Então, aqui está o princípio do andar no Espírito. Quem quer andar no Espírito para se livrar da carne, comece daqui. Você tem que saber discernir qual é o espírito do século. Você tem que discernir qual é o molde do século. Você tem que olhar para o mundo e saber quais são as leis que regem os homens de acordo com esse cosmo caído. De modo que uma pessoa vai a uma igreja evangélica e ele pensa, eu estou no melhor lugar do mundo. E você pode estar no pior lugar. Igreja evangélica? Sim. Aí tem até um pastor, que eu comentei aqui domingo passado, que ele fez todo um estudo sobre as minhas mensagens, né? Para advertir os seus membros contra mim. Aí pegou e fez uma apostila de umas 7 a 10 folhas, e aí foi fazendo os recortes da minha mensagem, assim, olha, ele disse isso na mensagem tal, no minuto tal, no segundo tal, que está lá na internet, no canal tal, no endereço tal, tal, tal. Aí colocava os trechos. Aí ele diz assim que num trecho lá, eu oriento os membros e as pessoas a se revoltarem contra as igrejas evangélicas. Bem, eu nunca disse isso, que devam se revoltar. Agora, que as minhas palavras advertem os irmãos, demonstrando que o fato de haver uma igreja não significa que você está no céu, isso é verdade. A prova são eles mesmos, ou somos nós mesmos, né? A prova é o que está à vista, não é o que se pensa. Ou seja, eu sei que existe o ideal. Quando eu falo de igreja evangélica, é o ideal. Mas, e a prática? Então o problema é que se idealiza uma igreja evangélica, mas na prática nós não vemos isso. De sorte, então, que você tem que falar assim, qual é a lei que rege o mundo? Porque se eu descobrir qual é a lei que rege o mundo, eu vou saber onde é que está o mundo. O mundo pode estar dentro da minha casa. O mundo pode estar dentro de uma igreja evangélica. O mundo pode estar numa festa de aniversário de criança. O mundo pode estar no meio de drogados, de bêbados. Você pode ir para uma ilha deserta, só você. Ou para uma montanha, para um mosteiro, para uma fortaleza. Só você, ninguém mais. E o mundo poderá estar lá. Porque o mundo não é uma coisa que se apalpa, que se pega. O pecado não é algo que se pega. O pecado é um espírito. É algo de formação. É algo que é engendrado. Como foi que o pecado nasceu em Lúcifer? O pecado havia antes de Lúcifer? Hã? O pecado havia antes de Lúcifer? Pecado enquanto natureza. Não havia. Nasceu aonde? No coração de Lúcifer. E qual é a matéria-prima do pecado? Nós temos que pensar tudo isso, para isso não cair no sofisma, de ficar vivendo uma estrutura teológica sem essência. Porque digamos que o pecado estivesse ali. Deus criou um lugarzinho no universo com uma planta chamada pecado. E aí Lúcifer um dia, passeando com suas asas de querubim, foi lá, olhou, eu vou comer o pecado. Aí tudo bem, tem uma origem, né? Tem uma fonte. Mas se não havia o pecado, como é que nasceu? Como é que nasce o que não há? Como é que o que não existe vem a nascer sem semente, sem poder, sem influência, sem nada? Como é que nasce o pecado? Como é que foi que começou o pecado no universo? Como é que foi, queridos, que começou o pecado? Onde foi que ele começou?
A vanglória já é pecado. O ego já é pecado. A vanglória já é pecado, o ego já é pecado. Como é que nasceu isso? Como é que surge esse pecado? Sim, o senhor falou o lugar. Eu disse como o nada veio a existir. Porque se o pecado não havia, no pensamento. Como é que se deu isso? A inveja é pecado. Como é que nasceu? Ser independente de Deus. Mas como é que isso começa? Quem já viu uma rebelião do nada? Rebelião. Como é que ela começa? Ela começa de uma observação. Eu estou notando uma coisa aqui. Começa de uma coisa, de uma observação. Você nota algo, percebe algo. Aí você começa a matutar aquele algo. Vai pensando, refletindo, considerando, aquilo vai crescendo, aquilo vai enchendo. Aí vai vindo tantas coisas, vai somando, vai ganhando dimensão, forma. Daqui a pouco você está revoltado. Você está revoltado. Lúcifer começou a pensar, talvez, em algo que Deus faria. Deus, depois que criou tudo, que o universo estava a coisa mais linda, mais bela, todo mundo cantando. Onde você ia tinha uma sinfonia, tudo afinadinho. Aí Lúcifer estava feliz. Lúcifer estava no topo da pirâmide. Porque Deus não está no topo da pirâmide. Deus não entra em pirâmide alguma. Deus não é comparável a nada. Deus é. Não tem como você colocar, não, Deus está no topo. Ele está no topo, ele é comparável com o que vem abaixo dele. Então Deus é incomparável. Então, no topo da pirâmide estava Lúcifer. Ele era a maior criatura. Tudo bem. Ele era a escada que unia os céus e a terra. Era aquele que trazia Deus, a autoridade de Deus, para os seres da terra e que os representava diante de Deus. Por isso que ele era a escada que unia céus e terra. Rei e sacerdote, os dois ofícios. Tranquilo, feliz, aquela paz. Não tinha pecado, não tinha maldade, não tinha inveja, não tinha ódio, não tinha nada. Perfeito eras nos teus caminhos. Era perfeito. Perfeito. Né? A Bíblia diz que ele era o querubim da guarda. Ora, querubim da guarda. Aí nós vamos para Êxodo, vamos encontrar lá o querubim que cobria a glória de Deus sobre a arca da aliança. Então Lúcifer era aquele que cobria a face de Deus, certamente quando tinha as grandes assembleias e reuniões do universo. Olha, mas como é que ele pode cobrir com suas asas aquele que não pode ser medido, aquele que é imensurável? Ora, só podia ser ele então o mediador. Aquele que representava, que falava por Deus. Aquele que quando Deus reuniu o universo, quem falava era ele em nome de Deus. Que privilégio, que posição, que coisa gloriosa. De repente ele recebe uma pauta, né, para poder falar na reunião. Pessoal, a pauta de hoje tem 2 itens aqui a ser debatido com todos os seres criados, os príncipes aqui presentes. O primeiro é para explicar por que todo o universo deste modo tão lindo foi criado. Como assim? Deus criou tudo isso para. Mas eu pensei que o objetivo era ter esse universo. Não, tudo foi criado para. Então, tudo isso aqui é apenas um meio para um fim. E qual que é o fim? Se tem alguma coisa ainda a vir nesse universo? Já imaginaram isso? Vai explicar o universo. Por que Deus criou os anjos, os arcanjos, os querubins, serafins, principados, potestades, os mundos? Não, tudo isso é para recepcionar a mais alta e bela criatura que Deus fará. Todo o universo foi criado para recepcionar o homem. Aí começa aquele pensamento, né? O homem, a imagem de Deus, semelhante ao Altíssimo. Aí começa essa reflexão daí. Aí vem aquela perguntinha, sem nenhuma intenção, só aquela coisa. Mas será que isso é justo? Será que isso é justo? Quando menos Lúcifer se deu conta, seu coração estava cheio de violência. É uma formação. É algo que vai se estabelecendo.
que vai se definindo, que vai se sedimentando. Não pense você que a queda de Lúcifer se deu do dia para a noite. A queda dele foi progressiva, passo a passo. Muitas coisas aconteceram, desde o primeiro momento em que ele começou a refletir, até ele se tornar Satanás, adversário de Deus. Muito tempo. Foi algo que foi sendo gerado. Nada no universo se forma no plim-plim. Até um alface que você planta semente, tem que ter o tempo, tem que germinar, tem que crescer, até virar aquele alfaçação bonito. Né? Tudo é um processo. Uma criança gerada, ela está ali, é concebida, aí vai todo, primeira semana, segunda semana, até 9 meses, nascer a criança. Tudo é assim. Então, Paulo diz, primeira coisa, não vos conformeis a este século. Então você tem que saber a que século é esse a que ele faz referência. Quais são as leis e o espírito que rege esse século. Sabemos que o espírito que rege o século, ou que rege o mundo, é Satanás. Efésios capítulo 2 fala que ele é o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. O espírito que atua, que governa o mundo, é Satanás. Os irmãos sabem disso? É o espírito que atua sobre os filhos da desobediência. Agora, e quais são as leis que regem, portanto, esses homens? Quais são as leis que definem, que determinam o comportamento, o procedimento, o falar, o trabalhar, o andar, o estudar, todas as coisas? Quer ver uma coisa? A gente consegue ver o mundo nas pequenas coisas. Nasceu lá seu filho, aí você dá de tudo para o seu filho, carinho, amor, cuidado, roupinha de marca, tudo certinho, cada dia uma roupinha diferente, vai crescendo, crescendo. Aí quando ele fica já grandinho, vai para a escola estudar, primeira série, segundo, terceiro ano e tal. Aí, na hora de entrar para a faculdade, você vai fazer o quê, meu filho? Ah, pai, eu quero estudar para... Quero ser professor. Quero fazer pedagogia. Eu amo criança. E eu acho que ensinar criança... Não tem coisa mais bela e mais bonita do que você pegar uma criança e começar ali a educar, a dar a ela educação formal. Aí o pai fala, mas filho, pedagogia não dá dinheiro. Ué, de onde vem essa história? Quer dizer que a pessoa cresce para ganhar dinheiro? A sua formação é para ganhar dinheiro? Mas sem dinheiro ninguém vive. Eu sei, mas você está transformando um talento em um comércio, um meio de ganhar dinheiro. Você está transformando o dinheiro num bem. Está transformando o dinheiro, como eu posso colocar de uma maneira mais clara, num valor. Ou seja, num valor, não um valor humano do coração, mas um valor para a vida. A pessoa agora vai pensar assim, poxa, então eu tenho que buscar uma coisa para eu fazer que dê dinheiro. Aí, então vire traficante de droga, que dá dinheiro. Por que o povo quer ser político? Me responda uma coisa. A pessoa gasta não sei quantos milhões numa campanha para ganhar um salário de 12 mil. O que vocês acham? Não, pergunto para você, por quê? Não, é porque eu amo as pessoas e eu quero fazer boas leis para que as pessoas tenham uma melhor educação, uma melhor saúde. Ah, para de bobagem, gente. Não é possível que até hoje nós acreditamos nisso. Porque o dinheiro que ela gasta na sua campanha, ela não recupera em salário. É muita bondade? Então, olha nas pequenas coisas. Ou seja, como é que o mundo vê? O nome do mundo é dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de alguns males. Todos? Todos? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, ou versículo 10. O amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. Todos. Então, logo, você olha para o século no qual você vive, existe uma lei. E aí nós estamos aqui, muitas vezes, de um lado, em nome de Deus, pregando o engano para roubar o dinheiro do povo em nome de Deus. Não pode ser o reino de Deus isso. Pode? Em nome de Deus, pregando o dinheiro para roubar e tomar o dinheiro do povo. Em nome da fé. Para Deus te abençoar, para Deus te prosperar. Daqui eu roubo de vocês e vocês daí se alimentam na esperança de que Deus vai dar mais para vocês. Ambos querendo dinheiro. É dinheiro, 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 dinheiro. Quem dá, quer receber o dobro. Ninguém dá para receber só a metade. Quer receber o dobro, o triplo, o cêntuplo. E o outro daqui forjando meios do outro acreditar mais. Do outro lado, às vezes numa necessidade básica. Questão da vida. Vendo a necessidade de se pregar o evangelho, nós somos às vezes tão apegados que não conseguimos, em nome da verdade, doar nada. Olha como é interessante. São dois extremos, ambos no mesmo princípio do erro. Um, porque quer muito, rouba e mente e tem aquela ganância de querer muito. Aqui não, aqui é a verdade. Não há gafanhoto, não há demônio que vai pegar o seu dinheiro. O Senhor já te libertou, você é livre, você deve doar de coração, em amor, com alegria, na proporção. Aí então essa liberdade me faz agora falar, não, então eu não estou podendo dar nada. Ah, mas o programa de televisão vai acabar. Não importa eu acabar, eu estou ouvindo a palavra todo dia aqui, está bom. Você vê que tudo é uma coisa só, não muda. Falamos mal do lado de lá, mas nós estamos no mesmo princípio. Eventualmente, isso pode acontecer. Vemos pessoas, às vezes, passar uma dificuldade do nosso lado. Vemos do lado assim, ó. A gente fica com aquela pena do diabo, sabe? Deus vai te abençoar, minha irmã, vai. Em nome de Jesus. Eu vou orar por você, fecha seus olhos. A pessoa não está precisando de oração, não, está precisando de dinheiro. Não é oração que a pessoa quer. Ninguém come oração. Não, mas orando Deus vai abençoar. Não, Deus quer abençoá-la por teu intermédio. Entenderam? Bem, por todos os efeitos, quando diz não vos conformeis a este século, nós temos que identificar o espírito deste século e as leis desse século para que você comece a pensar em não ser moldado por ele e que você seja destruído nos moldes que já foram feitos na sua mente. É o começo. Como o tempo não dá para continuar, eu estou no primeiro pontinho aqui ainda. Vamos deixar para a semana que vem. Vamos retomar deste ponto. Nós estamos explicando para os irmãos como andar no Espírito. De maneira prática. Então, vai durar mais umas 2 ou 3 semanas, lógico. Mas tenham paciência. O importante é compreender. Tá bom? Confesso aos irmãos que eu estou me dedicando, me esforçando muito para compreender e trazer de uma maneira prática e pedagógica para os irmãos, para que vocês também aprendam. Nós passemos a outros, e assim nós vamos, na medida do que nós podemos, transformando primeiramente a nós, depois quantos pudermos alcançar. Tá bom?